Olá, este é o seu novo programa Novo Horizonte. Desde já, aproveite-se para inscrever ao nosso canal e ativar o sino de notificação. E não só, temos a nossa página no Facebook, que é Climane TV. Neste seu novo programa, vamos falar da Covid-19. E não só, também temos convidados especiais, como jovens ativistas, e o humor também não faltará cá no nosso programa. Desde já, sinta-se cumprimentada. Olá, Marla. Boa tarde a todos. Meu nome é Vanderlei Taramadina, ativista social e estudante. Obrigada. Muito obrigada, Vanderlete. Disse eu no início do programa que o nosso tema é a Covid-19, mas concretamente vamos falar do papel da juventude. Na sua opinião, Vanderlete, o que é que nós como jovens devemos fazer para combater a Covid-19? Bom, é importante referir que antes de mais, nós como jovens, ou seja, nós como uma camada juvenil, é importante que nós, como é que posso dizer, é importante que nós, jovens, né, adotemos as medidas que são já adotadas pela Organização Mundial de Saúde, nesse caso, para a prevenção do mesmo coronavírus. Nós temos que cumprir com aquelas que são as medidas já orientadas, como por exemplo o uso das máscaras, a lavagem das mãos e muito outras medidas. Exatamente, usar desinfetante, que é o verdade, o gel de mão. Sim. Sim, e também evitarmos aglomerações, né? É importante que nós fiquemos em casa e evitar beijinhos e abraços. É verdade. Sim. E também é importante que não só nós possamos transmitir informações para a camada juvenil. Tudo bem que vamos ficar em casa, mas não só vamos ficar em casa sentados. Nós temos que fazer passar essa informação, fazer perceber aos jovens que esta é uma doença e é real. É necessário que nós nos prevenamos. Mas de que maneira nós vamos passar essa mensagem? Será que vai ser só de uma forma digital, por via do WhatsApp, Facebook? Bem, é importante referir que, como a Organização Mundial de Saúde já tem recomendado a não aglomeração de pessoas, é necessário que as informações elas não só sejam passadas, por exemplo, via internet, via WhatsApp, mas sim as nossas mídias, por exemplo, a rádio já tem feito isso, porque não podemos estar num conjunto de pessoas a fazer passar essa informação. Nas redes sociais nós podemos muito bem fazer isso. Penso eu. Sim, quanto à ignorância da juventude, sabemos que muitos jovens como nós são ignorantes quanto ao Covid-19. Então, qual é a mensagem que deixa para estes jovens que são ignorantes? Bom, primeiro é necessário que nós como jovens possamos sensibilizar os outros jovens a fazerem passar esse tipo de informação. E não só os jovens, por mais que sejam ignorantes, a gente precisa sensibilizar ainda os jovens. Exatamente. Para a não aderência dos lugares públicos, por exemplo. Nós temos visto que os jovens hoje em dia saem em, como posso dizer, em aglomerados, né? Estão lá porque estão a beber. Então é necessário que cada uma pessoa, né, esteja consciente que realmente esta doença não só afeta a pessoa, ou seja, depois de afetar a pessoa, essa doença depois se espalha. Então, é necessário que os jovens não ignorem este tipo de mensagem, porque é uma doença muito real e é necessário que nós nos previnamos. Muito obrigada, Wanda. Assim continua a ser o nosso programa Novo Horizonte. Eu sou Marla Virgílio Antônio, mas como disse eu no início, teremos humor cá no nosso programa. Vamos agora convidar a dupla Chicão Biancado e Fernando Sozinho. Ué, mas está onde também coisa dele, pá? Não está? Olha, levaram o fogão aí? Agora vou cozinhar como, pá? Com licença. Compadre. Com licença. Aqui? Sim, sim. Com licença. Aqui? Sim. É que? Sai lá então. Agora aqui dentro, pá. Mas sair e fazer o quê? Hã? Agora a amizade então é como você, a amizade é como... Olha, amigo, eu não sou teu amigo, porque não fica bem falar uma pessoa ficar em casa, você estar a vir aqui... Quero o que mais? Mas qual é você? Agora eu ficar em casa quando tu querer não conversar... Não pá. Ai,
fica aí, afasta pouco. Mas então a falar ficar em casa, você vinha fazer o quê? Almoço aqui não tem. Eu não vinha comer, eu vinha conversar. Cerimônia. Mas com essa situação também não é cerimônia. Você vinha fazer o que essa hora? Vai na tua casa. Mas Alô, afasta pá. Não, Mas eu qual acho... é o problema? Sabe, amigo, você já está se comportando muito mal, Gamuluco. Estou a pedir ir embora. Você vinha fazer o quê? Conversar contigo como meu amigo. Eu não tenho conversa, não pode gastar conversamento. Pode ir embora. Mas a família, como é que está? Né? Não me faz ir no seu secretário, porra. Qual é o problema? Ficar em casa, não é assim? Ficar em casa, precavenir e lavar mão. Agora pode ir fazer essas coisas. Mas agora a amizade dele é assim mesmo. Não. Quando esse coronavírus acabar, você não há de me precisar. Quem, eu? Quando esse coronavírus acabar, não há de me precisar você. Quando o quê? Quando esse coronavírus acabar, não há de me precisar você. Quando o coronavírus acabar. Então. Agora pode ir. Agora pode ir. Ok. Ficar em casa. Mas ficar em casa. Mas fica lá em casa então. Ok. Mas custou assim? Pessoal, aqui mesmo essa hora aqui. Encontrar na hora de dinheiro, vou deixar lá, vou dormir aqui, sonhar a comer. Assim foi a peça teatral da dupla Chicão Biancado e Fernando Sozinho. Olá, sinta-se cumprimentado e bem-vindo ao nosso canal. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Exatamente, Fernando Sozinho, além de jovem, é ativista social. Com que mensagem pretendem trazer esta peça teatral? Qual é a mensagem que pretendem? Bem, nós como grupo que se calhar, além de ser um grupo de teatro, somos ativistas sociais, nós trazemos uma mensagem que se calhar está a ser transmitida no nosso dia a dia, né? A famosa frase com 3 letras, aliás 3 palavras, fica em casa. Então nós buscamos trazer esta mensagem para os telespectadores, aliás os demais que se calhar estão a ver o programa agora, de modo que possamos prevenir do Covid-19, né? Possamos prevenir a propagação desta doença. Então, ficar em casa é uma das formas de prevenir, senão as demais formas de prevenção da doença que nos são dadas no nosso dia a dia. Então, nós buscamos trazer esta mensagem: fica em casa. Sim, em tempo de isolamento social, sabendo que vocês são uma dupla, como é que vocês fazem para poder ensaiar e ter mais peças? Bem, em tempos de isolamento social, nós não paramos, né? Nós não paramos, ainda continuamos a trabalhar e aproveitamos ainda mais para transmitir ainda mais e mais mensagens sobre o tempo em que estamos. Então, às vezes temos trabalhado de formas separadas e depois temos tentado nos encontrar de uma ou de outra forma para poder fazer o nosso trabalho. Então, como surgiu a ideia de ter uma dupla? Nós já vínhamos vendo a trabalhar, né? Ele tem o seu grupo de teatro, bem como eu também tenho. O grupo dele chama-se Grupo de Teatros Bombos e o meu grupo teatral Nice. Então, nós resolvemos, aliás, eu criei um projeto e eu vi que para trabalhar neste vou precisar de alguém que se calhar tem este tipo de habilidades. E foi justamente o Chicão Biancado que eu vi, e nós estamos juntos já a trabalhar nos outros projetos enquanto preparamos o maior que ainda está por vir, né? Além de ator, acredito eu que o Fernando Sozinho e o Chicão Biancado são memeiros, é verdade? Não, somente o Chicão Biancado é que é memeiro, sim. Assim continua então a ser o nosso programa Novo Horizonte, mas agora confira a rubrica Mais Saúde. Até já!
Saudações a todos que estão ligados ao nosso canal. Esta é a sua rubrica Mais Saúde no seu programa Novo Horizonte. Eu sou Marla Virgílio e estaremos a conversa com o nosso técnico da saúde do Hospital Central de Climane para falar do dia 25 de abril, o dia da malária. Ele irá se apresentar e deixar ficar aqui alguns dados registrados desde o ano 2018 a 2019, nomeadamente por idade e sexo, que terão a ver com o internamento, a alta e também por óbito. Muito obrigado. Meu nome é Lindo Celestino Gavicho. Eu sou o médico tanto afeto aqui ao Hospital Central de Climane e sobretudo no Departamento de Medicina. Muito bem, sabe-se que hoje celebra-se o Dia Mundial da Malária. Gostaria de saber, em todos os anos temos um lema. Será que este ano existe um lema? Bom, quanto ao Dia da Malária, eventualmente todos os anos há um lema e infelizmente nós ainda não recebemos qual será o lema do ano. E uma vez que tanto as atividades não da malária visam em vários quadrantes. Há a componente de saúde pública que vai mais sobre a prevenção e nós como hospital estamos virados mais à componente curativa, que são os casos de malária que nos aparecem, tanto os doentes, e fazemos o seu diagnóstico e, obviamente, seguido do seu tratamento. Então, desde 2018, 2019 e 2020 até então, tanto nós tivemos o registro de casos de malária ao nível do nosso hospital. Alguns casos são, digamos, primários. Primários quero dizer aqueles doentes que se apresentam nesta unidade como a primeira unidade em que eles vêm apresentar com as queixas que depois os levam ao diagnóstico de malária. Os outros são casos referidos, porque são casos complicados, ou casos de malária com alguma complicação, que vêm referidos de outras unidades sanitárias e vem ao Hospital Central como aquela unidade que possa ter maior capacidade de seguimento quanto a esses casos tanto complexos. Em 2018, na verdade, aquilo que foram os casos, nós tivemos 647 casos de malária e, felizmente, durante este ano não houve o registro de óbito. E depois, em 2019, houve alguma redução de casos de malária. 467 foi o total de casos que nós registramos ao nível de todo o hospital e, infelizmente, aí tivemos 3 casos de óbitos e para o presente ano estamos a notar um incremento de casos de malária, sobretudo nesses últimos 2 meses. Estão a aparecer mais casos de malária, não só os referidos, mas se calhar em parte pode-se justificar pelo fato de termos a pandemia de coronavírus, em que muitas unidades, sobretudo periféricas, não estarem a realizar ou quase todas as consultas de rotina. Só existem as consultas de urgência. Então, isso faz com que os casos que eles vão diagnosticando que necessitem de internamento são, logicamente, são referidos ao Hospital Central de Climane. Isso pode ser uma das razões que justifica o aumento do número de casos de malária até então no Hospital Central de Climane, que já tivemos 424 casos e com um registro de 8 óbitos desde janeiro até então. Então, esta aqui é uma das razões. Agora, aquilo que são, em termos de frequência de casos, obviamente,
também estamos a notar que há um grande incremento de casos ao nível dos serviços de pediatria. Aí é que nós temos quase um pouco mais de metade de casos a registrarem-se neste hospital. Mas, apesar do hospital estar virado à atividade curativa, nós nunca dispensamos de informar, nunca dispensamos de passar a informação aos nossos utentes, sobretudo doentes e os acompanhantes, sobre a importância da prevenção, porque isso é bem sabido que a prevenção é fundamental, de maneira que, se não fizermos a prevenção, o número de casos que poderemos vir a registrar pode até superlotar os nossos hospitais. E aquilo que é importante que temos estado a passar a informação é a identificação tão precoce. Portanto, não esperar por muito tempo, mas sempre que estiverem a notar alguns sintomas como dores de cabeça, febre, tanto dores musculares, os doentes têm que se apresentar aos serviços de urgência ou de socorro nas unidades sanitárias próximas da sua unidade residencial, porque aí poderão tanto fazer os outros exames que possam confirmar ou excluir que se trata de um caso de malária. E aquilo que é importante, sobretudo na prevenção, e que também pode ser um dos fatores que esteja a condicionar este aumento de número de casos no presente ano, é a situação de águas paradas ao nível das nossas unidades residenciais. E se formos a ver, sobretudo na nossa cidade de Quelimane, devido tanto àquilo que é a sua natureza, chove pouco, há a retenção de águas, quase que se formam pequenas lagoas, e os nossos pântanos são enriquecidos, e isso favorece tanto o crescimento do vetor, que é o mosquito, Anopheles nesse caso, e quando esse está parasitado e começa a picar nas pessoas, transmite o parasita que vai dar origem a esta doença malária, e que é temida, e sobretudo nesse grupo das crianças, em que a sua resistência não é tão forte, muitas das vezes ainda não tem muita, digamos, experiência, não tiveram vários casos de malária, então a capacidade do organismo se defender contra esta doença é reduzida, e quando a presença ou quando se leva tardiamente esta criança ou este indivíduo à unidade sanitária para as devidas medidas, pode vir a resultar em aquelas situações insólitas de morte, o que nós não desejamos e qualquer um obviamente não desejaria. Muito bem, sabe-se que normalmente em Moçambique o Dia da Malária é comemorado por festividades como palestras, teatros e muito mais, mas este ano parece que o cenário é diferente devido à pandemia do Covid-19. Qual a mensagem que deixa para todos que estão a assistir ao nosso canal, que estão em casa, para prevenir-se da malária? Exato. De fato, nós, por causa da pandemia, digamos, fomos cortados a nossa maneira de convivência, mas isso não nos escusa a responsabilidade de passarmos a mensagem. Tanto o Ministério de Saúde, o Governo, vai fazendo este trabalho em colaboração convosco mesmo, passando esta informação, e assim também nós vamos aproveitar este canal para passar a informação. Primeiro é que queremos deixar claros que a malária, portanto, existe e tem cura, e nós temos que estar atentos aos sinais de malária, portanto, dores de cabeça, a febre, a falta de apetite e, portanto, o cansaço. Isso pode ser sinais
que podem levar ao diagnóstico de malária. Sempre que sentir-se tanto esses sintomas, a primeira coisa é que nós temos que dirigir à unidade sanitária. Mas, para além disso, é que nós temos que continuar a reforçar e, tanto aliado à pandemia, essas duas coisas se juntam, ou esses dois fatores, ou essas duas doenças têm um denominador comum, que é a melhoria das questões de higiene. Os hábitos higiênicos têm que ser reforçados, como a questão da limpeza, a tapar os charcos, e tanto isso tem que ser reforçado de maneira que nós não tenhamos muitos casos da malária. E para o caso da malária, o uso da rede mosquiteira, que obviamente já foi distribuído, é fundamental. Muito obrigada. Gostaria que deixasse ficar considerações finais e de saber o que o hospital está a fazer de uma forma resumida para acabar com esta doença. O hospital, tanto como disse, vai fazendo a parte de sensibilização, sobretudo para os doentes que estão internados, assim como os acompanhantes que vêm à nossa unidade sanitária, passando informação referente à prevenção da malária. Tanto que o uso de redes mosquiteiras, higiene e limpeza, tapagem dos charcos. Muito obrigada. Assim foi então o nosso espaço Mais Saúde aqui no Hospital Central de Climane. Registrados en Italia, China y España. Alrededor de 1.600 personas han perdido la vida, aunque como ha ocurrido en otros países, lo peor está por llegar. Instantes finais do nosso programa, continuamos então a conversa com a nossa ativista Vanderlete, que vai deixar aqui ficar mensagens chaves e considerações finais a todos os jovens que estão a acompanhar o nosso programa. Vanderlete, em tempo do isolamento social, é importante sempre manter a saúde mental. De que maneira nós vamos ter o autoestima elevado, sabendo que só estamos em casa, estamos isolados? Qual é a mensagem que deixa para todos os jovens? Bom, respondendo à questão, Marla, é necessário que todos os jovens mantenham-se em casa. Nesse caso, cumpram com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e não só as outras recomendações com relação ao coronavírus. Mantenham a higiene pessoal, porque é importante, não só pela doença que está a se fazer sentir, mas porque a higiene pessoal é sempre importante, faz parte da nossa autoestima nesse caso, né? Sim, praticar também exercícios físicos, fazer o que gosta, assim. É uma das formas de manter a saúde mental, como por exemplo ver filmes, seriados, ler livros. Devemos saber uma dica muito importante, que o tempo de quarentena não é férias, não é? É verdade, não é férias, não só porque precisamos de ler muito, e estudar também muito. E não só ficarmos entretidos nas redes sociais para assistirmos às outras coisas não muito boas, né? E também uma dica, evitar a desinformação. É verdade, é necessário que os jovens passem informações muito corretas, porque essa pandemia, né, é uma pandemia que precisa de ser passada a informação clara nesse caso, e não fazer com que os jovens estejam desinformados, porque quando haver desinformação nesse caso, eu acredito que vai haver a ignorância por parte dos próprios jovens, né? É verdade. Sim, muito obrigada, Vanderlete, pelas considerações finais, e também aproveito convidar-te a inscrever-se no nosso canal e seguir a nossa página no Facebook. Novamente com o Chicão Biancado. Chicão, é tempo de isolamento social. Qual é a mensagem que deixa a todos os jovens que estão a acompanhar o nosso programa e cujo não levam a sério esta pandemia? A mensagem que eu deixo para todos aqueles que são jovens que estão nos a acompanhar a partir de casa é única. Fica em casa, porque o coronavírus, ou melhor dizendo, a Covid-19 é uma realidade. Então, fica em casa e evite a desinformação. E para quem queira seguir o Chicão Biancado ou a dupla com o Fernando Sozinho, quem queira alguns vídeos, alguns memes, como é que pode fazer? Sim, para assistir alguns vídeos do Chicão Biancado, assim como do Sozinho Fernandes, é só
Tenho alguns vídeos no Instagram. É só escrever Chicão Biancado de encontrar alguns vídeos. Também no Facebook, Chicão Biancado, também tem alguns vídeos. E para o Sozinho, é só escrever Mr. Cabrono no Instagram, assim como no Facebook, também de encontrar alguns vídeos. Pois bem, assim então foi o nosso programa Novo Horizonte. Novamente convido a ti, nosso telespectador, a inscrever-se no nosso canal e ativar o sino de notificação, deixar like, ir à nossa página do Facebook, que é Climane TV. Este é o seu novo programa Novo Horizonte com Marla Virgílio. Eu despeço-me com a promessa de voltar numa próxima oportunidade. Mas antes, fique com Fernando Sozinho. Até lá. Bem, então aqui é Fernando Sozinho, Mr. Cabrono. Eu queria poder falar muita coisa, mas eu sofri uma decepção amorosa nesse tempo de quarentena, o que não é bom. E agora, quando eu sentei, todo mundo que sofre uma decepção corre para escutar músicas, né? Músicas de amor. Então eu fui lá, comecei a escutar músicas de amor, só que percebi que nem todas as músicas de amor são de amor. Se há um cantor que estudou, esse cantor é Luan Santana. Ele se preparou para a quarentena, ele fez música a saber que Covid ia chegar. Porque agora, eu quando estava a escutar as músicas, eu percebi que nós temos que ficar em casa. Luan Santana cantou para ficar em casa. Comecei a escutar ele, comecei a ouvir. A gente não precisa estar colado para estar juntos. É para ficar em casa. Então...